e o teu coração. Amém? Cumprimento a todos com a santa paz de Jesus. Amém. João 21. Aleluia. João 21. Amém? Amém. João 21. Vamos ler. Turmas. A palavra do Senhor diz assim: depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, e manifestou assim: estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã da Galileia, e os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos. E disse Simão Pedro: vou pescar. E disseram também: nós iremos contigo. E foram e subiram logo no barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já cedo de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E disse: pois Jesus: filhos, tende alguma coisa para comer? E responderam: não. E ele disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. E lançaram, pois já não podiam tirar pela quantidade de peixe. Então aqueles discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se da tua túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão 200 côvados. E levando a rede cheia de peixe, e logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto por cima e pão. E disse-lhe Jesus: trazeis todos os peixes que apanharam. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, sendo tantos, e não se rompeu a rede. Amém. Senhor meu Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, a tua palavra foi lida nesta noite, meu Pai. Que essa palavra venha de encontro a nossos corações nesta noite, Senhor. Que o Senhor venha tirar toda dúvida, toda mágoa, todo rancor nesta noite, meu Pai. Para que tua palavra venha penetrar no profundo, Senhor Deus, e venha vindar e venha dar grande escuta, meu Pai. Continue falando conosco, Senhor. Assim te pedimos, louvamos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode acessar a igreja em nome de Jesus. Aqui no começo do culto, eu queria colocar o temário, mas eu não estava esperando a confirmação de Deus. E através do pastor falando, a pastora falando, Deus me deu um tema: a igreja é a rede que não se rompe. Aleluia. O temário que Deus me deu aqui agora, aqui eu até anotei no papelzinho e deixei aqui, que a igreja é a rede que não se rompe. Glória a Deus. Bem, sabemos que aqui esse texto que nós acabamos de ler em João 21, que diz que o Pedro, ele sente no coração de voltar a pescar. Porque bem sabemos que aqui estava tão recente. 3 dias atrás ele negou Jesus. 3 dias atrás ele estava com o Senhor e negou. Estava passando por situações complicadas. Talvez o arrependimento desse homem estava tão grande, mesmo Jesus se manifestando aos discípulos, que aqui, se nós lermos mais para frente, vê que era a 3ª vez que Jesus apareceu para os discípulos depois da ressurreição. Mas mesmo assim, o coração de Pedro continuava angustiado, porque ele lembrava, estava com o Senhor, vi tantas maravilhas com o Senhor,
Aleluia. Mas mesmo assim, o Senhor perguntou, ele falou que estava com o Senhor onde é que o Senhor andasse, ele estaria. Mas no momento que o Senhor precisou, ele negou. No momento que o Senhor contava com ele, ele negou o Senhor. Não foi uma nem duas, mas foram 3 vezes. Aleluia. Porque o Senhor mesmo falou, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E assim aconteceu. Porque ele falava, não, Senhor, onde o Senhor estiver, eu estarei. Por isso que muitas vezes nós temos que vigiar aquilo que nós falamos. O pastor mesmo nos ensina. Fazer voto com o Senhor, fale e cumpre. Nunca se deve fazer um voto com o Senhor não se cumprir, porque isso não agrada a Deus. Ele prefere que você faça sem falar nada. Aleluia. Se nós colocarmos no coração de fazer uma campanha, colocar em oração ali aquela semana, jejum, faça e cumpre. Aleluia. Começa bem o primeiro, vai no segundo, terceiro, quando chegar no meio da semana, já falhou. Não, Deus não se agrada. Ele se agrada daqueles que não falam, mas fazem. Aleluia. Oh, glória a Deus. E aqui Pedro, ele estava triste. Mas Pedro colocou no coração, vou pescar. Vou voltar a fazer o que eu fazia. Estava tão angustiado, tão desanimado. Olha para você ver os discípulos como são. Nós iremos contigo, tá? Aleluia. Isso é uma família em Cristo Jesus. Um falou, vou pescar. Talvez a dor de Pedro era a dor dos outros discípulos, de ver Pedro tão triste. Mas o que me chama a atenção, que Pedro, para os discípulos, já era considerado um grande líder. Aleluia. O grande líder é Jesus. Em seguida vinha Pedro. Porque a turma viu o amor que Jesus tinha por Pedro. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então o pessoal viu que Pedro ia pescar e falou, nós iremos contigo. Sabia que Pedro sabia pescar? Conhecia o mar, conhecia de pesca. E bem sabemos que Jesus mostra, através da palavra, Deus nos revela que pesca, muitas vezes o peixe simboliza almas para o reino de Deus. Por isso que Deus me deu esse temário que a igreja é a rede que não se rompe. Porque o papel da igreja é rede, para resgatar almas para o reino do Senhor. Os peixes são almas. E nós vamos entender através desse versículo que nós lemos aqui. Nada mais, nada menos, Deus estava mostrando, o Senhor estava mostrando para Pedro, que ainda estava no tempo do Senhor para se cumprir as promessas sobre a vida dele. Ele achou que negando, a dor que ele estava passando de ter negado, de ter pecado, de ter errado, talvez não ia se cumprir as promessas sobre a vida dele. Satanás muitas vezes coloca sete sobre nós, naquele deslize, naquele escorregão. Aleluia! Que nem nosso pastor falou aqui nesta noite. Muitas vezes palavra que sai da nossa boca, nós temos que vigiar, porque conforme ela saiu, não tem como mais voltar atrás. A pastora também usa demais, ela fala também às vezes que a palavra é tão forte que você pode ir no leito da enfermidade, lá na UTI, você soltar uma palavra profética e você vê aquele pessoa que estava ali designado pelo médico levantar e sair pela porta. Mas também você pode pegar uma pessoa aqui dentro da igreja e falar algo que não deve, e você pode ser família dela espiritualmente. Por isso que nós temos que vigiar muitas vezes aquilo que sai da nossa boca, que muitas vezes não tem retorno. Eu já falei aqui uma vez que o menininho falava palavrão e o pai dele ficava muito chateado quando ele falava palavrão. O pai dele chamou ele e falou assim: eu vou te dar uma caixinha de prego e um martelo. Cada palavrão que você fizer, você vai lá no mercado e prega um. Toda vez que ele escapava um palavrão, ia lá no cercado e batia o prego. Aí teve uma vez que a caixinha ficou vazia. Ele falou: pai, agora a caixinha está vazia. Agora você vai fazer diferente. Toda vez que você ficar um dia sem falar palavrão, você vai tirar um prego do cercado. Ele ficou tão alegre, vou tentar. Passou um dia, ele conseguiu, ele ia lá tirar o prego. E no outro dia ele ia tirar o teu prego, ele se motivou. Ele falou: vou pegar os pregos tudo de volta, vou recuperar. Aí ele chegou para o pai dele e falou: pai, olha aqui, pai, a caixinha, está com os pregos tudinho de novo. Aí o pai dele falou: agora vamos lá no cercado, vamos lá na cerca. Os pregos podem estar aí, onde você tirou a marca que ficou. Aquilo que nós falamos muitas vezes fica marca nas pessoas. E essa marca não tem como tirar. Aleluia. Eu sei porque quando eu estava na presença de Deus no passado, eu saí da presença de Deus, fiz o que eu fiz no mundo, porque uma palavra mal falada dentro da igreja me tirou.
Falaram para mim que eu não tinha vestimenta para estar frequentando uma igreja. Muitas vezes tem o costume de julgar nas redes sociais sobre pastores, falando mal de pastor, de obreiro, disso, daquilo. Não é o pastor que fez errado. É a pessoa que é disfarçada de pastor. Os outros julgam todos os pastores, nem todos são assim. Nós conhecemos muito bem o pastor que nós temos. Nós temos que proteger de unhas e dentes mesmo, porque nós bem sabemos que Ele nos protege. Ele busca por nós, intercede por nós. Então bem sabemos que a palavra que sai muitas vezes, esse menino ficou abalado e falou: pai, mas eu não falo mais palavrão. Mas o pai dele falou assim: ó, mas ficou a marca daquilo que você falou no passado. Então nós temos que vigiar muitas vezes aquilo que nós falamos, para não ficar marca nas pessoas. Que essa marca fica uma grande mágoa. Porque dentro do meu coração ficou uma grande mágoa. Eu olhava para o crente, eu julgava. O pastor, quando eu via, ele entrava ali perto da minha casa, eu corria, eu dava a volta do quarto, ficava escondido, esperando o carro sair, que eu tinha um pouquinho de prata, para depois eu subir. Eu falava: não, vai vir fogo sobre mim, porque é o homem de Deus. Vai revelar minha vida todinha. E eu estava vivendo uma vida toda enganosa, com pecado, prostituição, só coisa errada. Eu falei: esse homem vai revelar na frente do meu pai e minha mãe, e vou matar eu. Eu fugia. Aleluia. Porque é uma palavra que nós falamos hoje. Eu falei que nunca colocava o pé dentro da igreja. Mas foi na hora, licença, lá no rodeio. A igreja que o pastor se converteu, assumiu que não tinha o primeiro, ele como segundo, subiu o primeiro. Eu fui lá dar meus primeiros passos na presença de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus, e agradeço por isso. Estou firme na presença de Deus. Graças primeiramente a Deus e os conselhos que nosso pastor aqui tem nos direcionado. Aleluia, muitas vezes. Mas Pedro estava ali. Vou pescar. E ele falou: nós iremos contigo. E diz a palavra que passaram a noite toda, nada apanhado. Um pescador pegar peixe à noite é uma conquista muito grande, porque tem feira pela manhã. Ele pode vender e entregar o peixe fresco. Aleluia. E para pescador chegar sem nada pela manhã é uma vergonha. Um pescador chegar com um barco sem nada para oferecer, sem nada para vender, não ter lucro para ele, não ter lucro para dentro de casa, ou alimentos para dentro de casa. Oh, glória a Deus. Por isso que muitas vezes ele estava abatido. Uma coisa que ele sabia fazer, uma coisa que ele aprendeu a fazer. Diz a palavra que foi a noite toda. Pela manhã já estava desistindo. Pedro, já chega, já deu. Se não pegou, não vai pegar mais. O tempo de pegar era noite. Para agora nós estamos oferecendo ali na beirada, mas não tem nada para nós oferecer. É quando eles vêm tudo cabisbaixo, triste, abatido, angustiado muitas vezes, que nem nós muitas vezes viemos para a casa do Senhor por situações que acontecem sobre a nossa vida, sobre parentesco, familiares que se levantam contra nós, às vezes até o chefe do trabalho se levanta contra nós. Desculpe, meu chefe que ligou para o meu canal, eu falei ouvir, mas o cristão tem que falar a verdade. Muitas vezes aquele que está do nosso lado ali se levanta contra nós. Nós vemos muitas vezes que nem esse pessoal angustiado. Diz aqui que eles estavam 200 côvados, côvados perto, então uns 88 metros, quase 100 metros perto da praia. O pastor nos ensinou que um côvado é 2 palmos. Que ensinamento, ele falou, côvado é 2 palmos. E da outra vez eu falei errado, confesso para os irmãos, falei errado, porque eu não busquei o conhecimento. Mas meu pastor deu conhecimento, então agora eu falei certo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então, para você ver a igreja, eles estavam voltando batido, triste. Satanás talvez estava batendo Paulo. É assim que eu quero ver, os cristãos desse jeito. Mas agora ele sabia que pela manhã, só você chegou Jesus de encontro. E Jesus fala logo de longe: filhinhos, tem alguma coisa para comer? E eles falam: não. Não temos. O semblante já mostrava que não tinha nada. Mas o que eu achei interessante, Jesus fala assim: ó, lança a direita do barco e achareis. Oh, glória. Da forma deles, a noite toda não conseguiram, mas através da palavra do Senhor, lança direito, na beirada. Aleluia. Bem sabemos que a pesca durante o dia, os peixes correm para o fundo. Os peixes correm para o fundo. Aleluia. E à noite eles ficam na beirada. É o contrário. E logo na beirada, o Senhor fala assim: lança direito, conforme a palavra de Deus, o sobrenatural aconteceu. Por isso que virou a pesca milagrosa. Porque quando diz
Quando eles lançaram a rede, já não conseguiram mais puxar, pela quantidade de peixes. Os estudiosos dizem que nesse mesmo lago havia 153, a mesma quantidade de peixe, 153 grandes peixes, eram as coisas, 153 variedades de peixe que tinha naquele local. Diz os estudiosos. Se a igreja é uma rede, quero que você entenda essa palavra comigo. Se a igreja é a rede do Senhor que não se rompe, aqui eles lançaram e pegaram 153 tipos de espécies diferentes. O que o Senhor quer mostrar para nós através da palavra? Que a rede que nós lançamos, muitas vezes, vai vir várias almas diferenciadas para cada Senhor. Uns vêm na droga, outros vêm na prostituição, vem lésbico, vem homossexual. Eu não sei falar esses nomes, eu sei essas coisas assim, mais ou menos. Mas vem de tudo. Porque diz a palavra: vinde a mim todos, que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então vai vir. Quando nós lançamos nossa rede, que nem diz a nossa pastora, povo necessitado de ouvir a palavra de Deus no culto no lar, a campanha que eles estão fazendo, ali são almas, são redes que estão lançando para resgatar almas para o reino de Deus. Oh, glória a Deus! Por isso que o Senhor compara essa passagem com uma pesca milagrosa. Uma pesca impossível se não for do agir do Senhor, se não for da vontade de Deus. Eu creio que aqui diz os estudiosos, não está falando na Bíblia, diz os estudiosos que foi um peixe de cada espécie. Por isso que julga uma pesca milagrosa. Não foi ali, como se diz, quando anda em bando, peixe bando, cardume. Não era um cardume. Porque se fosse um cardume, não seria uma pesca milagrosa. Foi peixe de várias espécies. E não foi pequeno, diz a palavra que foram peixes grandes. Aleluia. Deus tem coisa grande esperando por você. Louvado seja Deus. Aleluia. Essa rede que tu está lançando nesta noite, você pode ter a certeza, Deus vai te surpreender com bênçãos grandes sobre a tua vida. Aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor que quando os discípulos vê a rede, falam: só pode ser o Senhor. Pedro é o Senhor. Quando Pedro olha, diz a palavra do Senhor que ele se veste com a túnica porque ele estava nu e lança ao mar. Nu se referente que ele não estava esperando encontrar com Jesus. Nu. Nem Pedro estava nu. Por que nu? Ele não estava adequadamente para receber Jesus. Estava fraco. Estava abatido. Aleluia. Oh, glória a Deus. Adão e Eva, quando estavam ali, pecou. O que fez eles fugir da presença do Senhor? Quando o Senhor foi no jardim, ele se escondeu. Ele estava nu. Aleluia. Oh, glória a Deus. Sabe o que faz nos afastar da presença do Senhor? É o pecado. Sabe o que nos deixa nu na presença de Deus? O pastor falou aqui, no culto de ensinamento, na sexta-feira passada. Ele pregou sobre Coríntios, o pastor Sérgio. Eu fiquei só mastigando a palavra. Muitas vezes nós estamos aqui fisicamente, mas não espiritualmente. Aleluia. O que adianta os irmãos me olhar e falar assim: nossa, o Alexandre está bem trajado por fora e por dentro, estou nu diante da presença de Deus. O que adianta nós queremos vir bem vestido para a presença do Senhor, para a casa do Senhor, para adorar Ele? Meu pastor vai falar: meu Deus, como você está bonito, meu filho. E por dentro, nu, se escondendo. Que nem Pedro vestiu a túnica e pulou fora do barco. Aleluia, para se esconder da presença de Deus. Mas ele pulou, mas o barco do Senhor continua. Aleluia. Os outros discípulos que não, Pedro continua andando para o barco até a beirada de encontro com Jesus. Aleluia. Pedro teve que ir a nado, correr atrás, pulou fora, vai ter que correr atrás do prejuízo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Mas Jesus não quer que nós pulamos fora do barco. Ele quer que nós nos mantemos dentro do barco. Porque dentro do barco está a vitória. Porque Pedro teve ideia de pescar, mas todos que foram com ele foram abençoados. Oh, aleluia. Pedro teve a ideia de voltar a pescar, mas os discípulos junto com ele participaram da pesca milagrosa da parte do Senhor.
Teve para todos, não teve só para Pedro. E quando o barco chega na beirada e Pedro vem depois, o que estava na beirada? Brasas, peixe e pão. Aí veio no meu coração, brasa é o fogo que o cristão não pode deixar de faltar. O peixe é as almas que nós vamos resgatar para o Senhor, para o reino de Deus. Aleluia. E o pão é o alimento que é a boa e santa palavra do Senhor. Aleluia. Não adianta ter fogo, não adianta querer buscar alma se não tem um alimento que é a palavra de Deus para alimentar. Que nem nosso pastor disse aqui, que segura a ovelha não é cercado. Eita, glória. Segura a ovelha não é cercado. O que segura a ovelha é palavra fresca. O que segura a ovelha é carinho, é cuidados, é isso que segura. Por isso que a palavra do Senhor diz que a boa ovelha conhece a voz. No chamado, eles já falam. Se outro chamar, eles não obedecem porque não conhecem. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então Deus preparou, Jesus preparou tudo para os discípulos. Quando eles desceram do barco, já estava ali alimento para eles. O Senhor já estava mostrando para eles o que eles precisavam para resgatar almas para o reino do Senhor. Aleluia. E por isso que quando Pedro se alimenta, ele chega para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Fala: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Passa um pouquinho e falou: Pedro, você me ama? E Pedro fala assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aleluia. E ele vem a terceira vez e fala: Senhor, Pedro, você me ama? Pedro já estava angustiado, com dor, já falou 3 vezes ele perguntou. Porque 3 vezes ele negou. 3 vezes ele negou Jesus, foi 3 vezes que Jesus perguntou: Pedro, você me ama? Senhor, você sabe que eu te amo. Sabe por que Jesus fez isso? Porque as promessas que estavam determinadas iam se cumprir na vida de Pedro. Oh, aleluia! Jesus estava mostrando para Pedro assim: Pedro, não importa o que passou, Pedro, as promessas que eu lancei sobre a tua vida vai se cumprir. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus. Em Atos dos Apóstolos, mais para frente um pouquinho ali, mostra que eles estavam todos reunidos e foram cheios do Espírito Santo. E diz a palavra, para me finalizar, que Pedro estava pregando. Foram quase 3.000 almas para o reino de Deus. As promessas do Senhor na vida de Pedro. Muitas vezes nós achamos que nós não somos capazes. Talvez Pedro ficava colocando que ele não ia conseguir. Mas os próprios discípulos já viram potencial na vida de Pedro. Por isso que andavam com ele. Sabia da promessa na vida dele. Vai se cumprir. Quero ser um profeta e profetizar na tua vida. Aquilo que Deus determinou vai se cumprir na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Mesmo Satanás tentando colocar no nosso coração que nós somos falhos, nós somos errantes, muitas vezes murmuradores. Mas as misericórdias do Senhor são infinitas. Aleluia. Não é só por causa que as misericórdias são infinitas que nós temos que viver errando. Não. Nós temos que se desviar do mal. Porque nós temos a certeza, se um dia caímos, o Senhor está com a mão forte para nos levantar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ele sabia que Pedro precisava. Ele sabia que Pedro necessitava. Ele preparou essa festa. Está lá em Atos dos Apóstolos, cumprir tudo aquilo que Deus tinha determinado para ele. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. A banda vai louvar em nome de Jesus. Coloca isso no teu coração. As promessas de Deus vai se cumprir sobre ti. Não tenha dúvida. Pedro duvidou, mas Jesus preparou todo o cenário para mostrar que as promessas vão se cumprir sobre a vida dele. E não vai ser diferente na minha e na sua. Receba nesta noite, em nome de Jesus, a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim eu agradeço a minha oportunidade, pastor, em nome de Jesus.